Oi, Titi, tudo bem? Tudo ótimo. O céu como está essa semana? Porque final de semana a gente viu que foi meio conturbado com muitos apresentadores. É um astral de... Continua? Continua, porque justamente ontem, dia 30, teve a lua nova em Áries. Né? E aí foi uma lua nova que sempre muda a energia das coisas. Em Áries, que é um signo rápido, junto com Urano, que traz aquelas reviravoltas todas. Então por isso que está todo mundo meio que parece... que irritado. Irritado, louco, impaciente. É por isso? Você falar sobre a intolerância. Né? Eu acho que essa é uma semana, infelizmente talvez um mês, mas essa semana muito assim que essa intolerância fica um pouco mais acentuada. Então a gente tem que tomar cuidado para não explodir por qualquer coisa e acabar fazendo o que não deve, e falando o que não deve também, né? Mas é engraçado você ver, antes da gente saber qual a tendência para a semana, a gente, se prestar atenção, a gente percebe com quem trabalha com a gente, ou até com a gente mesmo, como que a gente tá, né? E como isso tudo influencia a todos, né? Muito, uns 3 dias antes da lua nova, uns 3 dias depois, a gente sente muito a força dela. Então, assim, fim de semana foi sob essa influência, essa semana vai ser também. Então, muita intensidade, turbulência, mudanças repentinas. A gente tem que ter equilíbrio para atravessar numa boa. Criança normalmente sente mais ainda essas mudanças, né? Sente. O próprio mapa, né? Eu sempre falo que é muito legal fazer mapa de criança, porque a gente vê direitinho funcionar o signo, eles sentem muito bem as coisas. Porque eles não acabam bloqueando as emoções, eles demonstram que sentem de verdade, né? A gente vai se adaptando, né? A família, a sociedade, a gente vai fingindo, as coisas, né? E vai disfarçando um pouquinho. Fingindo no sentido da gente não querer expor o que a gente sente, né? Com certeza. E uma coisa que é importante, você sempre fala do ascendente, né? Que é importante também ouvir o horóscopo do ascendente. O ascendente também é muito o nosso comportamento. Então, às vezes a pessoa fala, não me identifico tanto com o signo, me identifico com o ascendente. É como se fosse a nossa máscara. Então, os adultos sabem usar melhor. É verdade. Bom, signo de Áries, já que a lua nova estava em Áries... Para eles a mudança foi ainda maior. Ainda maior. Então, assim, um momento super intenso, muita coisa nova, muita agitação. E eles têm que tomar cuidado com a pressa, que já é de costume, porque senão eles vão acabar fazendo besteira e se precipitando demais. Estão mais apressados do que de costume. Muito mais. E aí tem o risco de passar por cima dos outros. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, lembrar que o outro existe, perguntar o que o outro quer, se está tudo bem para todo mundo. Muita coisa, assim, é muita abertura, muita novidade. Mas você disse que é uma mudança que acontece essa semana, que pode se estender a um mês. Porque os efeitos de uma lua nova duram até a próxima lua nova. Então, assim, nessa semana é mais forte, mas ao longo de todo o mês isso pode acontecer. Então tem que ser mais prudente, ter mais calma e controlar o que fala, né? O que fala e o que faz, né? Ainda mais que os arianos são meio propensos a se machucar, se bater. Tem muita coisa da cabeça, né? Bater a cabeça, tropeçar, se cortar, porque faz as coisas sem prestar atenção. Então essa semana mais atenção ainda. Boa sorte para você de Áries. Ou tem ascendente em Áries, né? Porque quem tem ascendente, os adultos principalmente, sentem isso mesmo, né? A gente sente o signo solar e o ascendente. Já quem é de Touro... Eles estão numa ansiedade interna, então para eles essa lua nova pegou por dentro. Então eles podem estar com a sensação assim de que tem muita coisa acontecendo dentro e o ritmo não está acompanhando. Então como se quem é de Touro desejasse grandes mudanças ou grandes viradas na vida e sente que está tudo emperrado. E talvez não seja ainda a hora, porque no caso do Touro, apesar de ser uma lua nova, apesar das mudanças, eu acho que precisa muito de mudanças internas antes de manifestar. Eles estão muito focados no futuro, na carreira, nos projetos. Então é um momento de planejar e tentar fazer essas mudanças internas mesmo. Até assim, abrindo mão de alguns padrões, de alguns apegos, né? Eles são bastante apegados até com ideias, com coisas que assim, às vezes eles querem só por teimosia. Só para dizer que fez aquilo que queria, né? Então aproveita essa semana e faz um balanço interno mesmo, uma revisão geral. Mas isso vai dar uma certa confiança para quem é de Touro nesse sentido? Quer dizer, no final do período ele vai perceber que foi um momento importante até para ele se organizar ou não? Com certeza, até porque está mais claro para eles, né? Assim, o que está funcionando, o que não está, o que está dando certo, o que está emperrado e eles precisam fazer algum tipo de movimento com isso. Boa semana para você de Touro. Já quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está com 1000 projetos. Né? Agora, se tem um planeta que está bem aspectado essa semana é Mercúrio, regente de Gêmeos, então eles estão bem ao longo da semana. Então tem que saber aproveitar essa energia produtiva e colocar todo esse foco, toda essa energia nas coisas certas, porque o risco dos Gêmeos é sempre se abrir para 1000 coisas e deixar e não conseguir dar conta de tudo, né? Então usa a intuição, faz, trabalha, realiza, coloca energia nas coisas certas e mantenha a fé. Olha, Thiago Rocha, ele é de Gêmeos, então aproveita.
Tiago, a semana é para você. Se organize, mas também não erre a mão, literalmente, no trabalho, né? Principalmente trabalhar no trabalho, demais, né? assim, porque o foco tá muito pro trabalho. E aí pode esquecer das outras coisas. Aí os amigos podem reclamar, a família, namorado, família. Então, assim, não coloca só energia no trabalho, mas usar essa energia para ser produtivo e fazer rápido aquilo que precisa ser feito, mas fazendo bem feito. Ainda mais porque é o melhor signo da semana, né? Os Gêmeos e o Virgem estão dividindo aí essa sorte na semana, né? E a semana também para Gêmeos é importante com relação às amizades. Então rever um pouco as amizades, assim. Talvez perceba que nem todos os amigos são tão bons amigos assim. São colegas. Que Gêmeos quer ser amigo de todo mundo, contar tudo para todo mundo, e essa semana pode se dar mal por causa disso. Então cuidado, hein? Já quem é de Câncer? Câncer está no meio do tiroteio, né? Tá no meio da turbulência. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não sofrer mais do que o necessário, porque eles sentem muito tudo, né? Então, assim, estar turbulento, triste é sempre um pouco potencializado para os signos de água. Mas sabendo ouvir a intuição, sabendo contar com as pessoas certas, eles conseguem administrar isso numa boa. Mas estão precisando fazer algumas mudanças importantes na vida. Mudança importante, mas antes uma mudança interna para conseguir se encaixar nesse perfil da semana que é o necessário, né? E até um pouco isso, assim, de sentir assim, onde eles devem estar nesse momento. Então, assim, se essa relação tá boa, se o trabalho é esse mesmo, o que precisa mudar. No trabalho tá pegando bastante isso, essa necessidade de fazer alguma mudança importante. Bom, volto para a gente falar dos outros signos, tá? Volto com Titi Vidal. Voltando com Titi Vidal, agora leoninos, como estarão essa semana? Os leoninos estão bastante impacientes, porque eles estão de olho no futuro, eles querem que o amanhã chegue o mais rápido possível. Mas o tempo da gente é diferente do tempo do astral, né? É que tá todo mundo um pouco acelerado, e alguns signos isso fica reforçado, né? Como eles estão muito preocupados com o futuro, talvez eles queiram abraçar também muitas ideias, muitas coisas novas, e para eles o ideal é fazer cada coisa de uma vez. Eles precisam olhar um pouquinho mais para o lado espiritual também, então se estiver muito abandonado, talvez seja a hora de retomar, aproveitar esse ciclo para isso. Agora, essa pressa que você disse que, na verdade, está em cima de todos os signos, alguns sentindo mais e outros menos, entra em casas diferentes, né? Em áreas diferentes da vida para cada um, né? Entram, e no caso dos leoninos tem a ver com esses projetos futuros, com os valores. E já há umas semanas você vem falando justamente que o leonino está focado nesses projetos de futuro, né? Ele tá, e essa semana eles podem estar meio radicais e intolerantes, então assim, a minha ideia é melhor, então tem que ouvir o outro, tem que tomar cuidado para não querer impor as suas crenças, a sua filosofia de vida como se fosse a melhor. Que às vezes não é nem por mal, né? Eles acham que assim é melhor para eles, então é melhor para todo mundo. Mas tem que ter humildade, né? Tem. Então é uma semana para exercitar esse lado. Que bom. Boa semana para você de Leão. Agora, virginianos, você disse que junto com Gêmeos são os melhores signos da semana, né? São. Então, assim, os virginianos estão com sorte, tem que aproveitar. Aquela ideia do bom humor continua, da fé, da animação, do otimismo. Então, é uma semana para aproveitar isso e usar a favor deles. Então, assim, no relacionamento tá muito bom, então também é uma semana para usufruir melhor das relações, das parcerias, fortalecer os vínculos, seja relação amorosa ou parceria profissional. E onde está pegando essa ideia de muita agitação é porque tem mudança grande pela frente na vida dos virginianos. E boas mudanças, né? Já que é uma semana favorável, né? Porque eu acho que eles estão conseguindo planejar melhor e saber o que de fato vai funcionar. E até com um pouquinho mais de egoísmo do que o normal. Então, sem esperar tanto que os outros vão fazer ou que os outros vão pensar. Então, eles também estão com mais atitude. Então, isso faz com que as mudanças sejam positivas. Agora, aproveite a semana, né? Você divide uma semana tão maravilhosa dessa, não vai deixar passar em branco, né? E alguma coisa precisa mudar, então é melhor que eles façam um movimento e eles mudem por bem. Mesmo porque a gente, quando as coisas precisam mudar, ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem saída. Ou a gente muda ou a vida muda pela gente. Não tem outra escapatória. A mudança da vida é uma mudança muito mais rápida e definitiva do que a mudança da gente, pode ir no nosso tempo, né? Com certeza. E no caso dos virginianos, talvez eles precisem mesmo abrir mão de alguma coisa, mas é porque tem alguma coisa melhor para vir. Então, abre mão. Desapega. Totalmente pratique o desapego essa semana. Boa semana para você de Virgem. Librianos. Bom, Libra tá pegando relacionamento, né? Então essa lua nova, Áries é o signo oposto, então ativa a área de relacionamento. Então assim, se abra para viver experiências novas, viver aquilo que nunca viveu antes nas relações, sem tentar controlar tanto ou pressionar o outro.
Porque no caso dos librianos, eles continuam naquele momento que se pressionar demais, o outro vai embora. Vai fugir, né? Então vive um momento e se abre para essas novas experiências, até porque eles podem estar sentindo vontades diferentes. Aproveita e compartilha isso, fala para o parceiro, fala para as pessoas aquilo que quer. E aproveita um pouco mais e vive essas mudanças afetivas, isso é importante. E nas parcerias profissionais também. Tá? Agora, o libriano normalmente ele é meio inseguro quanto à mudança, né? Essa semana ele vai se sentir um pouco mais seguro nas suas decisões ou não? Eu acho que eles estão mais seguros, por mais que estejam um pouco impacientes e agitados demais. Né? É uma semana também para Libra separar o joio do trigo. Então, assim, quem faz bem, quem faz mal. Né? E ficar perto das pessoas que fazem bem para ele. E essa limpeza a gente devia fazer sempre, né? Devia, né? A gente devia de vez em quando parar para pensar quem faz bem pra gente. A gente acaba, por convenção ou porque precisa, se relacionando com gente que às vezes faz mal pra gente, né? Não tem jeito. Bom, boa semana para você de Libra. Agora quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos também estão no meio dessa agitação e vai pegar muito a rotina. Então eles vão sentir que a rotina deles essa semana pode estar meio turbulenta, agitada demais, compromisso que estava marcado faz tempo que desmarca, aparece outra coisa, aquela oportunidade imperdível, e aí eles têm que se organizar. É bom ter flexibilidade, jogo de cintura e saber aproveitar, não deixar passar essas grandes oportunidades que aparecem do nada. E às vezes essas que aparecem do nada são aquelas que a gente mais desejou, mas a gente não para na hora para perceber que elas estão ali à nossa frente, né? E às vezes é a oportunidade da vida, né? Então não pode deixar passar. E assim, se desmarcou alguma coisa, tudo bem, vai ver que aquilo não era mais importante mesmo. Sabe, né? Que então, isso é verdade. Às vezes a gente reclama de algo que não dá certo, na verdade a gente está sendo protegido e desviado de um caminho para um caminho melhor, né? E às vezes a gente fica, ainda mais escorpião, né, que planeja com antecedência, fala, mas isso já está marcado faz um tempão. Não reclama. Bem, né? Vai ter turbulência, vai ter imprevisto, tem que ter jogo de cintura para administrar. Mas sabendo agir direitinho, vai ser uma semana até que bem benéfica, né? Vai, porque eles podem, de repente, ter uma surpresa que eles nem estavam esperando e que vai trazer avanços, né? Até na vida profissional principalmente, né? Então fica atento a essas oportunidades profissionais que aparecem também. Boa semana para você de Escorpião. Volto para a gente falar dos outros signos. Olha, vamos agora quem é de Sagitário. Sagitarianos... Eles estão numa criatividade super acima da média. Tem que usar isso de uma maneira positiva, né? Não tomem porque corre o risco sempre muita criatividade de ficar lá no mundo das ideias e não colocar em prática. E bom porque Silvio Santos é sagitariano e está chegando essa semana dos Estados Unidos para grandes mudanças no SBT, o que dizem, né? Deve chegar cheio de novidade, né? É uma boa semana até para começar a colocar isso em prática. Muito bom. E até compartilhar, pode divulgar as ideias, pode pedir ajuda, se aliar aos parceiros certos. Então usar isso de uma maneira favorável. E é uma semana de mais diversão também. Então também não ficar focado só naquilo que precisa fazer. Mas o que você quer fazer, né? Mais. O risco é ir sempre pro extremo oposto, né? Porque Sagitário é sempre exagerado, né? A gente fala para fazer, eles fazem muito. Então assim, precisa se divertir, mas também não pode ficar só na diversão. Tem muito trabalho para fazer. Isso vale, gente, para quem tem ascendente em Sagitário. Sempre você lembra do seu ascendente, fica também antenado a escutar a previsão para o ascendente, né? Sim. Então o sagitariano pensa no trabalho, mas pensa na diversão e equilíbrio. O equilíbrio sempre é a melhor saída pra gente, e né? Assim, eles estão com vontade de namorar, de se divertir. Tá uma semana ótima para aceitar convite também para festa. Se um convite inesperado, vamos fazer tal coisa? Vai, porque também pode ser uma oportunidade que vem do nada, como eu tinha falado lá para o escorpiano. E aí pode vir das festas e desses eventos sociais. De repente conhece um parceiro novo de trabalho, um amor novo, então... Não pode perder essa oportunidade, né? Boa semana para você de Sagitário. Já capricornianos? Capricórnio tá no meio da turbulência. E aí tá muito bom para trabalho, que é o que eles gostam e se sentem seguros. Então isso tá tudo bom, bem. Então foca no trabalho, né? Só que o que acontece? A família, a casa, o relacionamento estão precisando de atenção. E eles podem ficar um pouco irritados achando que essa vida pessoal tá tirando o foco agora que o trabalho tá produtivo. É uma semana que o capricorniano tá mais capricorniano mesmo. Semana passada eles estavam mais fofes, né? Estavam mais voltaram a trabalhar. Voltaram ao normal, né? Mas também não pode deixar a família de lado, não pode deixar a vida pessoal tão esquecida, porque senão vai ouvir reclamação, vai ouvir pressão, né? E talvez um pouco de drama também, né? Você só trabalha, não dá atenção pra mim, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Boa semana pra você de Capricórnio, dá uma dosada também direitinho nas coisas, equilíbrio, né? Eu acho que o que eles estão precisando é mais equilíbrio, mais flexibilidade pra dar conta de todas as áreas da vida, não dá pra focar numa só, né? Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para todo mundo, né?
Cada um numa área diferente, num momento diferente, mas todo mundo precisa buscar o equilíbrio em tudo na vida, né? Isso é o difícil. E Capricórnio, assim, tudo que eles fazem, eles querem fazer muito bem feito. Então, corre o risco sempre de, assim, né? Essa semana eu vou focar nisso, hoje eu vou fazer só isso. Não, precisa focar um pouquinho em tudo ao mesmo tempo. Boa semana para você de Capricórnio. E os aquarianos? Estão cheios de ideias também e planos novos, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado também para quem fala, como fala. Aliás, tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de sinceridade, que já é uma característica aquariana. Esse é um problema aquariano, sincerocídio. Essa semana pode acontecer, então tomar mais cuidado, porque assim, pensou, falou e aí falou na hora errada, ou falou de quem não devia. E aí esteja aberto para ouvir as consequências do que vem de volta. Então tem que respirar fundo antes de falar qualquer coisa, né? Mas é meio que por empolgação mesmo, né? Já tem essa tendência natural, né? Assim, mas dá pra gente segurar, né? Tem que controlar um pouco porque pode ter problema por causa disso esses dias. E tá aberto também às novas ideias e novas conversas que surgem, porque às vezes numa conversa que você nem tá imaginando ter, alguém te dá uma ideia e aí isso se junta com uma ideia que você já tava e não sabia como viabilizar e de repente é a oportunidade daquilo acontecer. Mas sabe que grandes criações surgem assim, né? Quando você sempre fala assim, hoje eu tenho que ter uma ideia fabulosa. A ideia não vem. Quando você senta, displicente, de repente aparece a sugestão, a ideia, o caminho, tudo, né? sabe? Aparecer um livro diferente, uma revista sobre um outro assunto que você nunca leu, um documentário. Esteja aberto a tudo que aparecer na sua frente. Que tudo pode ser, na verdade, um novo caminho, né? Pode, e se junta aquelas ideias que você já tinha, né? Que assim, tá com muita coisa na cabeça, né? A tendência essa semana é que a cabeça do aquariano não pare. Então, respire fundo, porque senão a língua não para também, né? Já os piscianos... Bom, os piscianos eu vinha falando nas últimas semanas que eles precisavam se organizar. Essa semana eles vão perceber o porquê eles precisavam se organizar. Então quem se organizou vai sentir que agora as mudanças podem de fato acontecer. Mas e se não fez nada para as mudanças acontecerem? Agora o bicho vai pegar. E aí agora eles podem ter problemas sérios, profissionais e financeiros principalmente. Porque no amor tá tudo bem, né? Os piscianos estão numa maré boa, então tá com uma abertura para ter novos relacionamentos, para melhorar a qualidade das relações que já tem, mas nos assuntos materiais. Tem que ficar ligada, né? E precisa mudar, né? E assim, eles precisam mudar, não dá pra ficar esperando que as transformações aconteçam. No caso deles, tá dependendo muito deles mesmo. E não adianta tentar compartilhar, né? Depende da gente, então e somente. Depende deles. O que eles podem é ouvir conselho, pedir ajuda, mas a decisão final e a atitude depende deles. Bom, deixa eu lembrar você de casa que não só nas segundas-feiras o Titi está fazendo a previsão pra gente. Nas segundas a gente tem a previsão completa para a semana todinha. Mas no dia a dia, todas aquelas previsões que a gente mostra no cantinho da tela, são todas previsões para o dia feitas por Titi Vidal. Quer conhecer um pouco mais do trabalho dela? www.titividal.com.br. Nas redes sociais, Titi Vidal também. Você encontra ela facilmente. Obrigada. Uma ótima semana para você também, viu? Vixe, Maria, semana turbulenta.